grande alegria e honra estar nessa mesa de debates com essas duas queridas colegas, companheiras, professora Ângela, professora Regina, e uma honra imensa estar junto com o professor Edson Vilaré, depois dessa deliciosa aula, não é? E de alinhamento de propósitos, se assim me permite dizer, né? Da advocacia ambientalista. É um alinhamento de propósitos, de éticas e de valores que nos dias de hoje parecem tão fugazes, né? Tão fluidos, como se traz a expressão. Então, nunca é demais fazer alguns alinhamentos sobre isto. Enfim, muito do que o professor Edson Vilaré falou também cabe ao direito urbanístico, e eu vou me permitir até um pouco usar um caminho pragmático, até porque ele já fez toda uma estruturação ético-valorativa do sistema da advocacia, então vou caminhar por algo mais instrumental. Sempre devemos partir da nossa Constituição Federal, que é a nossa carta, é a nossa orientação. A advocacia, pegando a provocação do professor Edson, não deve começar pela leitura de normas jurídicas infralegais, né? A advocacia, seja ambiental, seja urbanística, ela precisa começar a partir do texto constitucional e, a partir dali, fazer a estruturação do regime jurídico e das funções que vão servir de guia, né? E de baluarte para a sua atuação. Então, essa é a primeira questão, né? Até porque, se formos correr atrás das normas jurídicas infralegais ou legais incidentais, essa vai ser o exercício de uma advocacia sôfrega e provavelmente inefetiva, com muita chance de ter desgastes e não ter resultados, porque normas é o que não falta nesse Brasil de fúria legiferante permanente, né? É um produzir de normas incessantes. Então, se o advogado, a advogada não tiver para si uma espinha dorsal para caminhar, realmente vai tender a ter um processo de muita canseira, né? De muito desgaste e, assim, sem uma estratégia de atuação. No caso da advocacia urbanística, o regime jurídico urbanístico está todo na Constituição Federal, né? Então, ele está lá, estão as competências, está o objeto, tem princípios, inclusive implícitos, mas temos os explícitos, como função social da cidade, função social da propriedade, não é? Há os alinhamentos de como pactuar isso diante da liberdade econômica, diante também da propriedade. Então, veja, tem todo ali, e tem a finalidade maior disso, que é o bem-estar dos habitantes, né? Então, a Constituição Federal, ela por si só traz de maneira explícita toda a organização sistêmica de que vai servir para essa advocacia urbanística. A primeira coisa é assim, temos que olhar para lá, né? Dito isto, acho que, e vou aqui avançar na questão dos enfrentamentos atuais, e depois abrir para áreas de atuação, mas dos enfrentamentos atuais, acho que todo profissional, né, que atua com áreas que tem um material, né, que se parece mais do coletivo, do difuso, né, que tem mais dificuldade de permeabilidade no sistema e de consagração, porque luta muito mais pela ética, pela ponderação, pelo avanço social, pela sustentabilidade, como o professor Edson estava trazendo aí suas reflexões. Então, é muito mais difícil esse caminhar do que algo que seja tão concreto como qual é a alíquota do tributo X, independente das outras considerações do tributário, mas quero dizer com relação às objetividades. Então, que dificuldades é essa? Que desafios para o profissional eu gostaria de trazer hoje, né, que não esgoto, mas observo? Litigar ou não litigar? Né? Então, acho que essa é uma primeira situação. Levar ao judiciário uma problemática em que, na verdade, está havendo uma dissonância entre partes na questão urbanística ou não.
né? Não levando para uma litigância, que possibilidades existem? E aí esse é um caminho que eu gostaria muito de ver deslanchar nesse país e que ainda caminha a passos muito lentos, que é da mediação urbanística. Já existe alguma coisa na mediação ambiental, já existem outras áreas, mas a mediação urbanística ela é absolutamente urgente no nosso país. A relação de conflituosidade em terra e propriedade no país tem números exorbitantes, não é? E eu não estou falando aqui de direito imobiliário, eu estou falando de direito urbanístico, eu estou falando de planejamento urbano, de função social da propriedade, de desobediência às normas urbanísticas, não é? De uma série de não cumprimentos que levariam para a seara, para o regime jurídico de direito público, uma possibilidade de avançar nesse sentido. Dou um exemplo que passo atualmente, mas só para poder fazer ilustrar um pouco para os colegas. Uma demanda em que há uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público em relação a um dano ambiental de uma área de mananciais. Bom, a ementa parece muito corretinha, mas vamos para a página 2 da história. Essa área de mananciais é uma área de ocupação de população altamente vulnerável, na qual os proprietários originários não conseguem ter acesso há quase 30 anos. Então, tem a titulação no imóvel, na qual os proprietários não conseguem ter acesso, uma área de vulnerabilidade e profunda violência, né? Nesse caso, houve, no começo, pedido de reintegração de posse, que foi dada, porque foi feita a conformidade, mas o poder público não conseguiu fazer a integração, porque já se tornou quase que imediatamente uma área de grande conflituosidade e violência, né? E passa-se os anos, e realmente ali, por ver a titularidade, o Ministério Público quer localizar o culpado dessa história e chamam os proprietários para verificar essa situação, e eles então viram réus nesse processo. Mas eles já foram penalizados há 30 anos porque eles perderam a propriedade, já tentaram entregar para a prefeitura não quer, né, seja pela Secretaria de Meio Ambiente, seja pela Secretaria de Habitação para Projetos Sociais. Então, veja, nós temos como essas situações inúmeras no país que acontecem. Como é que vai tratar isso no ambiente de litigiosidade? Então, a ideia, então, estamos tentando tirar desse ambiente, fazer uma mediação urbanística com relação a isso, chamar todos os envolvidos, né, município, Estado, porque a área de mananciais, o Estado está envolvido, né, nós temos a relação de segurança pública, nós temos planejamento habitacional, né, área de atuação também social da prefeitura, se vai incorporar área de parques ou de verdes, de restauração, né, colocar os proprietários, associação de bairros, conseguimos localizar uma associação que atua lá há mais de 20 anos, que é daquela população, e colocar todo mundo para sentar. Mas, assim, é uma grande dificuldade, estamos há meses tentando fazer uma primeira reunião, não aparece, outro não vai, outro não sei o que lá, prorroga. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque a advocacia urbanística, ela tem alguns desafios muito próprios, não é? De parte a parte, sempre tem o direito público, sempre tem o munus público, o interesse público sendo trazido, né? E, de outro lado, pode ser que tenha o poder público, mas pode ter ou um interesse privado, como uma propriedade imobiliária, particularmente, muitas vezes tem ou não população vulnerável envolvida, às vezes são dois gigantes, duas propriedades imóveis valiosíssimas que estão ali se degladiando frente a normativas urbanísticas. Enfim, há inúmeros cruzamentos possíveis. O que eu realmente consigo ver é que poucas vezes, em função de litígio puro e simples, acaba se conseguindo resolver, né? Então, é uma via, sim, mas requer de quem pratica advocacia urbanística, vamos dizer, uma cabeça aberta, não é, a ter uma cartela de possibilidades em conversar, em negociar, em fazer, como às vezes falam, advocacy, uma mediação, a tentar costurar acordos absolutamente legítimos, absolutamente legalizados, porque, no mais das vezes,
as partes não estão falando a mesma coisa. Então, muitas vezes o conflito ele não está, na verdade, na dissonância do querer, mas é porque ninguém pactua, não é, os termos, a conversa, o alcance, não é, do que cada um está disposto a ceder ou de que cada um quer. Então, é absolutamente desafiador, mas eu posso afirmar para vocês, para quem atua com isso há mais de 30 anos, que é de imensa satisfação avançar em cada uma dessas situações, né, e conseguir ir estabilizando e trazendo um pouco de paz dentro de território urbano, porque, no meu olhar, esse bem-estar dos habitantes que está lá no artigo 182 da Constituição Federal, o que é esse bem-estar? Se cada comunidade tem um jeito próprio de morar, no Amazonas é um jeito, no Sul é outro, no Pantanal é outro, no Rio de Janeiro é outro, então tem um jeito de viver, morar e ocupar o espaço urbano de maneiras muito próprias, mas, por outro, não há dúvida que todos passam por um ambiente de pacificação e de harmonia, e que o direito urbanístico tem que se preocupar com isso também. Ou seja, a legislação urbanística ela não pode ser, não é, algo que vá trazer mais conflituosidade, mais dissonância social, mais estresse social. Não é para isso que se presta um planejamento urbano, nem os princípios de direito urbanístico e nem a atuação urbanística, da advocacia urbanística, não é? Existe na advocacia urbanística algumas carreiras que já têm, por sua natureza, essa matéria de maneira muito relevante, como, por exemplo, são os procuradores municipais. Os procuradores municipais, essa advocacia pública municipal, ela tem os seus concursos, ela tem na sua atuação, de maneira muito forte, a atuação da advocacia urbanística. Uma parte da defensoria pública também olha para a advocacia urbanística. No Ministério Público, não é, professor Edson? Todas as estruturas de Ministério Público do país já têm habitação e urbanismo como um segmento consolidado, a fazer enfrentamentos, a tentar ter alinhamentos. Por quê? Porque o nosso cenário urbano no país é um cenário caótico, desordenado, não é? E que está trazendo consequências perversas para a sociedade, não é? Inclusive aumento de doenças mentais, como indica a Organização Mundial da Saúde. A forma da ocupação dos territórios urbanos, ela está fazendo com que, coletivamente, as pessoas tenham novas doenças psiquiátricas. Isso já é algo, inclusive, catalogado pela própria OMS. Ou seja, se a gente for pensar, não é? Onde é que está esse conhecimento tão lindo que existia nas nossas, vamos dizer, ancestralidades não tão longínquas, que faziam avenidas e no final tinham um bulevar? Para que servia aquele bulevar? Para olhar uma paisagem, para ter um lugar de descanso, não é? Para que existiam tantos dos recuos ou prédios um pouco menores? Porque, na verdade, se entendiam que eram casas que estavam ali, não é? Ali alinhadas dentro daquele território. Existiam já uma série de referências e que nós perdemos, como as secundárias, as principais, a forma de montar comunidades, de respeitar a forma de viver de cada local. Não é? Eu vejo com muita tristeza o caminho que as cidades brasileiras elas estão levando na prática. Isto não é culpa do direito, só para alertar quem gosta ou tem uma afinidade com a área, porque a legislação, a norma, todo o regime jurídico urbanístico, ele é pleno de valores, e aí eu vou usar mais uma vez as lições que o professor Edson ele trouxe, né? Que a advocacia ambientalista, no sentido da proteção do meio ambiente, de um alinhamento, e não, na verdade, do poluidor, no sentido da degradação, e consolidar a degradação como um grande prêmio, na advocacia urbanística também tem isso, né? É fazer uma leitura, né, do território de ocupação urbana, que não precisa ser a cidade polo, né, podem ser núcleos urbanos, comunidades, né, comunidades tradicionais, ribeirinhas, pescadores, quilombolas e tudo mais, mas que esta forma de organização ela seja respeitosa com quem está lá. No final das contas, se trata, sim, de respeito pelas pessoas e pelas formas de morar. E é um respeito e uma qualidade de vida olhada pelo olhar público, pelo olhar do poder público, que é isso que tem que ser captado na legislação urbanística.
Se na prática ela está sendo degradada, é porque as pessoas estão olhando para esse sistema com olhares distorcidos, com lentes obtusas, fragmentadas, né, parcializadas. Então, enfim, quer dizer, acho que a advocacia urbanística ela tem desafios muito interessantes de cruzamentos. Então, tem profissionais que ficam num urbanístico mais puro, que vão se dedicar ali aos instrumentos, como estão no Estatuto da Cidade, né, Lei 10.257, tem mais de 30 instrumentos urbanísticos ali, que são todos muito específicos. Alguns vão para o urbanístico olhando para o imobiliário para fazer esse cruzamento, outros vão para o urbanístico olhando para o ambiental para ver o meio ambiente urbano, não é? Existem cruzamentos do direito urbanístico com direitos humanos. Fizemos agora, a professora Regina e a Ângela também estavam juntas, o Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico pela OAB Federal, e a temática era a dignidade da pessoa urbana, né? Porque centralmente o Brasil é um país urbano, as pessoas estão nas cidades, o Estado social tem que se resolver essencialmente nas cidades, e o que nós vemos é o processo de degradação contínua, permanente e aceleradíssima da qualidade de vida das pessoas. E digo mais, nem importa se tem dinheiro ou não, porque não vá me dizer que a pessoa tem que ficar em carro blindado, em paredões, morrendo de pânico, de ter contato social, achando que cada ser humano é uma ameaça, que isso é qualidade de vida, né? Então também não é. Ninguém está num bom lugar na cidade que nós estamos trazendo para nós. Então, a advocacia urbanística ela vai trabalhar com uma ação popular, com uma ação civil pública, com demandas que às vezes são das possessórias também, por exemplo, litigando muitas vezes em interromper planos diretores ou mudanças ou leis de zoneamento com associações de bairro, com orientações nas câmaras municipais. Imagine que todos os municípios do país precisam de uma advocacia que saiba direito urbanístico. E não tem, né? Então também nós temos aí um gap, um buraco, né, na advocacia nacional que não ocupa esse espaço. Fica uma coisa meio do remendo, né? Eu sei um pouquinho, acho que aquele não sei quem sabe um pouco, mas na verdade não tem. Então nós precisamos também fazer um avanço nesse sentido, da advocacia brasileira assumir esse espaço de trabalho, né? Isso vai fazer bem para o país inteiro, se nós tivermos um lastro de advocacia, né, que se capacite e entenda qual é esse objeto, quais são as ferramentas, que instrumentos são esses, e que possa, aí, como eu falei, atuar em comunidades, pode ser nas associações de bairro, nas câmaras municipais, nas prefeituras, não é? Seja de forma consultiva, em consultoria, assessoria, parecer, nas litigâncias, nas mediações, enfim. Assunto não falta, há um repertório imenso. Imagina, todos têm que ter gestão democrática da cidade. Montar uma audiência pública, uma consulta, um debate que seja validado e oficializado pelo poder público e que depois não haja a invalidação, por exemplo, pelo Ministério Público, porque teve uma mácula nessa forma de participação popular, né? Então, veja, os licenciamentos urbanísticos todos, quem acaba assumindo esse papel são os arquitetos e os engenheiros, mas é um procedimento, né? Há que se haver ali, né, a assunção da advocacia assumir sobre isso. Então, eu vejo como pungente, eu vejo como uma demanda que tem muito espaço para essa advocacia, é uma advocacia de direito público e, portanto, por isso mesmo eu vejo que tem um papel, uma função social incrível, além da própria atuação como advogada, esse espaço de trabalho, para mim tem esse prazer, né, maior, que é saber que é atuação dentro de um coletivo, dentro de um Estado que melhore, que cumpra os seus propósitos, principalmente do artigo 3º da Constituição Federal, da República, com redução das desigualdades sociais e regionais, com combate à pobreza, porque ter uma cidade ordenada em que todas as pessoas possam ter direito a transporte, a uma moradia, acesso aos serviços públicos básicos, a uma educação, não é? Tudo isto
faz parte desse pacote que também o direito urbanístico na organização do território também persegue. Então, são reflexões muito breves que eu trago para vocês, e deu para perceber que o meu envolvimento aqui com a situação poderia trazer inúmeros casos, mas foi muito mais uma provocação, um despertar, e fico à disposição para continuar o debate. Muito obrigada. Obrigada, querida Daniela. É sempre muito bom ouvi-la, e aproveito como advogada para agradecer a sua constante luta em prol da valorização e do desenvolvimento do direito urbanístico no país. É muito importante a gente lutar por um efetivo bem-estar no âmbito das cidades, que é o local onde nós vivemos, nos desenvolvemos e que precisamos ter aí uma qualidade de vida, vinculando aí o direito urbanístico com o ambiental, né? Então, que são áreas muito próximas e de extrema importância. Então, muito obrigada. Então, agora nós vamos passar a palavra para a professora Ângela Cássia Costandello, que é professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e de Urbanístico do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal do Paraná, especialização pela Faculdade da Universidade de Milão, mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e é coordenadora do Núcleo de Estudos de Direito Administrativo, Urbanístico, Ambiental e de Desenvolvimento, a Propolis, da Universidade Federal do Paraná. Então, eu passo a palavra à professora Ângela. Bem, muito boa noite a todos e a todas. Eu preciso, evidentemente, deixar aqui o registro da minha honra e a grande satisfação de estar nesse evento promovido pelo Instituto dos Advogados do Paraná e da iniciativa da querida professora Regina Bacelar, nossa presidente da Comissão de Direito à Cidade da OAB Paraná e presidente, coordenadora, diretora da parte ambiental, aqui do Instituto dos Advogados do Paraná, ao lado de pessoas como o professor Edis Milaré, uma eminência do direito ambiental, um mentor de tantas gerações dos estudiosos, da querida professora Daniela Campos Libório, com quem também eu tenho o prazer de estar na Comissão Especial de Direito Urbanístico da OAB Nacional, e que são referências em suas áreas e que têm uma contribuição inestimável para o direito ambiental e para o direito urbanístico nacionais. O momento não poderia ser mais propício para se falar de direito ambiental e direito urbanístico aos desastres que temos vivenciado, a crise climática global. Tanto o direito ambiental quanto o direito urbanístico têm o status de ramos autônomos do direito recentemente adquiridos, se comparados, é claro, ao direito administrativo, que teve o seu embrião no século XVIII e se expandiu nos séculos seguintes. Ouvi inúmeras vezes que ambos eram longamanos do direito administrativo. Isso, felizmente, com o trabalho científico de pessoas como as que compõem esse painel, se alterou, erigindo-as disciplinas autônomas, científica e pedagogicamente. Ou seja, o avanço foi, eu diria, imensurável a se estabelecer uma estrutura científica apartada do direito administrativo. Evidentemente que muitos são os pontos de contato, e eu diria que há uma interdependência desses três ramos do direito, até porque todos os três são interdisciplinares. Um, evidentemente, não prescinde do outro, a depender do instituto que nós estamos tratando. Haveria, por exemplo, uma proteção incompleta ao se cuidar das matas ciliares de um rio que passa por uma cidade, no ambiente urbano, sem que se tenha em mente o plano diretor. E se for um rio navegável ainda, há uma servidão administrativa legalmente imposta
sobre os imóveis a ele contíguos. Não é possível tratar adequadamente, outro exemplo, a proteção dos bens do patrimônio histórico de uma cidade, se não se verificar a previsão no plano diretor e quais limitações administrativas ou meios de proteção condicionalmente previstos, como o tombamento, por exemplo, que incidem sobre esses bens, objeto de salvaguarda. Ainda, mencionado pelos professores anteriores, áreas de risco ambiental, geomorfologicamente com perigos de risco e com a população vulnerabilizada que habita essas áreas e que, por ação ou por omissão da administração pública, foi permitida a construção de habitações. E o município precisa desapropriar, por exemplo, para a instalação de equipamentos de contenção do desabamento. Esses são, eu diria, exemplos muito simples, muito singelos, mas que trazem o retrato das interligações inarredáveis entre o direito ambiental, o direito urbanístico e o direito administrativo, até porque há um núcleo comum do direito administrativo nos regramentos do direito ambiental e do direito urbanístico. E pela conexão e interdisciplinaridade que rege essas áreas jurídicas, há grandes dificuldades, a meu ver, para quem advoga, fiscaliza, julga e legisla sobre esses temas, sobre os três ramos do direito. Ressalto aqui que essa fala tem por base a minha experiência, tanto no Ministério Público do Tribunal de Contas, quanto na advocacia, e resultado de muitos diálogos com colegas que trazem pontos comuns de preocupação e, como eu disse, de dificuldades. O primeiro aspecto que salta aos olhos de quem se depara, de quem se ocupa com o direito ambiental, o direito urbanístico e com o direito administrativo, é a profusão de legislação infraconstitucional e infralegal. Muito bem mencionado pela professora também Daniela Libório e o professor Edis Milaré. Além das leis formais, em todas as esferas da federação, há uma quantidade enorme de decretos, resoluções, portarias, e muitas delas com força de lei formal, como bem, ressaltou o professor Edis Milaré. Há muito se vive e providência alguma é tomada naquilo que Carnot chamou na década de 50 da inflação legislativa. Esse é um ponto que eu ressalto todas as vezes que eu tenho oportunidade, porque nenhuma medida foi tomada ou tem sido tomada para que esse estado de desordem venha a ser organizado. Não bastassem as normas gerais, que nem sempre são realmente gerais, porque muitas vezes por demais minuciosas, as frequentes alterações legislativas e normativas infralegais, a constante edição de normas modificadoras daquelas já existentes em cada ente da federação, traz toda a ordem de problemas para quem advoga e para a própria administração ao aplicá-las. E mais, não há a sistematização sequer, muitas vezes, das normas de cunho nacional, as vigentes ou as revogadas. Por vezes, eu tenho a impressão que vou usar uma figura que me vem sempre à mente quando eu busco a questão legislativa, é que nós estamos num labirinto normativo ampliado por um caleidoscópio, que não se tem o início e com imensa dificuldade, se consegue iniciar, não se vislumbra o final. Obviamente que as modificações legislativas e normativas se fazem mais do que necessárias, ante a dinâmica íncita da sociedade, as circunstâncias do mundo, as espontâneas, as provocadas, a tecnologia. No entanto, o que se observa é que inúmeras buscas de mudança de regramentos, por vezes, são desnecessárias, afetando as relações entre os particulares nas suas relações privadas, entre os particulares e a administração, e por vezes entre os próprios entes da federação, pelos mais variados interesses, que nem sempre estão voltados à efetivação da função social da cidade e da proteção do meio ambiente para a presente e para as futuras gerações. Não raro também há um conflito entre normas que trazem imensas dúvidas de aplicabilidade,
como eu vou expor em 2 exemplos na sequência. O que se percebe? Que também há um certo descuido do legislador, seja ele o legislador que emitirá a legislação formal ou a material, na harmonização dos institutos, tratando muitas vezes como totalmente apartados, e, na realidade, no mundo concreto, eles são absolutamente imbricados. E nesse cenário, eu diria, que eu ouso adjetivar que é absolutamente caótico. E outros desdobramentos são identificados de maneira muito mais capilar, como a imperfeição de aplicabilidade de normas pelos advogados, pelas instituições e pela administração pública. Além disso, a conflituosidade é aumentada sobremaneira e que o Poder Judiciário, já assoberbado, é chamado a resolver, quando a tarefa, muitas vezes, deveria ser resolvida na administração pública. Outro fator gravíssimo, ocasiona danos irreparáveis ao particular e à sociedade, é o silêncio e a morosidade da administração pública em decidir os pleitos que, por lei ou ato normativo, elas são submetidos. Isso se verifica na seara do direito ambiental, do direito urbanístico e do direito administrativo. Essa demora, ou simplesmente a omissão, causa danos como perdas de investimento, perdas econômicas, ou, se nós chegarmos a um extremo, perdas de vidas. Ou seja, este é um panorama literalmente insustentável. Tem se revelado tristemente comum a necessidade de particulares recorrerem ao Poder Judiciário para verem seus pleitos atendidos. Esta não é uma concepção contemporânea da administração pública do século XXI, quando muito se fala em eficiência e inovação. Exemplo que eu soube há pouco tempo, cerca de 2 ou 3 meses, a demora na emissão de um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial em área prevista no plano diretor, todos os requisitos devidamente cumpridos pelo particular, e a administração simplesmente não emitia o alvará. Qual foi a resposta dada pela secretaria ao particular? Melhor ir ao Poder Judiciário. Ou seja, é absolutamente intolerável que, em algumas circunstâncias, a administração pública não cumpra o seu dever básico, que é o de dar encaminhamento aos procedimentos e decidir. Ao Poder Judiciário, por seu turno, devido à especialidade e à complexidade dos temas, tem levado, felizmente, a especialização dos julgadores, fator que é excelente de aprimoramento, mas a estrutura técnica de pessoal também precisa ser suprida. O outro lado desse quadro de morosidade, de silêncio, e que também precisa ser contemplado, se refere às dificuldades da administração pública. Por exemplo, servidores nem sempre preparados. Falta de regramentos procedimentais claros para a análise dos pedidos. Uma confusão e opacidade de competências entre órgãos e entidades. Isso tudo aliado à mudança de entendimento dos órgãos ou entidades a respeito dos temas. E, evidentemente, não se cogita em absoluto de aplicar a LINDB. Portanto, todos esses fatores trazem insegurança jurídica, prejuízos aos particulares, prejuízos à sociedade como um todo, e nem sempre o trabalho da advocacia em defender teses que são realmente importantes, complexas, que envolvem valores vultuosos ou direitos e bens fundamentais, ou que possam ainda para contribuir ou aperfeiçoar o entendimento quer dos tribunais ou quer da própria administração pública, que é uma preocupação dos servidores públicos e dos gestores com os órgãos de controle, tribunais de contas e Ministério Público, que, para se sentirem mais seguros, ficam no aguardo de uma decisão jurisdicional. Isso não aconteceria se houvesse regras de procedimento claras, que trouxesse a segurança jurídica para todos,
particulares, advogados e gestores, né, e facilitaria imensamente a tarefa do Poder Judiciário. Isso, inclusive, né, evitaria os atos ilícitos e improbos, ou aquela velha regra que, né, causa repulsa, mas ainda vigente, de vender dificuldades para obter facilidades. Né, diante de um cenário, né, amplo e de institutos interligados, eu vou me deter a alguns apenas, de uma maneira bastante rápida, e que são objeto de polêmica, né? Houve uma mensagem aqui. Ok, continuo então. Que são polêmicos ou que podem vir a provocar conflitos e novas polêmicas no plano jurídico, envolvendo todas as relações interinstitucionais da sociedade. Né? O primeiro deles é a Lei de Liberdade Econômica, que instituiu a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica e estabeleceu garantias do livre mercado. Né? Dentre outras providências, buscou trazer agilidade e rapidez para o fluxo das várias atividades econômicas. Né? No entanto, a lei se aplica tanto no direito administrativo, quanto no direito ambiental, quanto no direito urbanístico, em alguns aspectos, e eu vou destacar aqui o do licenciamento ambiental, quanto à exigência ou a dispensa de exigência de certidão para instalação de empreendimento. Né? Apesar, né, do objetivo da lei, né, buscar minimizar a burocracia exacerbada quando se trata de licenciamento, ao prever no artigo 3º, inciso 12, a impossibilidade de exigência de certidão sem previsão expressa em lei, e aqui lei me parece que fica claro que é lei formal, conflita com a resolução 237/97 do CONAMA, aqui norma infralegal, como também mencionou o professor Edson Milaré, que estabeleceu a exigência da apresentação da certidão de uso e ocupação do solo, ou ainda a certidão de conformidade ou de viabilidade municipal. Bem, a exigência do CONAMA, editada lá em 97, era de não permitir a dissociação do licenciamento à legislação urbanística, em especial o licenciamento urbanístico, já que essas políticas são, evidentemente, consideradas complementares. A certidão, né, como é sabido, indica os tipos de atividades que podem ser desenvolvidas num certo local, estabelecido qual é a forma de adequação, construção, utilização ou parcelamento do solo pretendido em relação ao zoneamento urbanístico da área. Né? Ou seja, para qualquer edificação, utilização, parcelamento, desmembramento do solo, o interessado deve requerer a devida licença urbanística ao município, porque, afinal de contas, ele é, por comando constitucional, quem deve executar a política de desenvolvimento urbano, de acordo com o artigo 182 e 183 da Constituição. Então, o licenciamento aqui, né, e da sua própria natureza, é um dos instrumentos de polícia administrativa e que tem um cunho essencialmente preventivo. Né? Há um texto que eu recomendo a leitura, e vale citar, que foi escrito pela assessora do Senado Federal, a doutora Karen Casmai, em um texto brilhante que foi publicado no Boletim Legislativo do Senado Federal, fazendo exatamente uma análise de vários aspectos voltados ao licenciamento e à questão da lei da liberdade econômica. Então, aqui, vejam, novamente agregam-se direito administrativo, direito urbanístico e direito ambiental. Né? E a pergunta é, qual deve prevalecer? A rapidez do empreendimento ou a ordenação e ocupação do solo e a proteção ao meio ambiente? E ainda a responsabilização da administração no sentido de cumprir as suas tarefas, de decidir e de atuar adequadamente. Naturalmente que a resposta a isso, né, o tema é muito mais complexo do que uma indagação frente a essas atividades de maior ou menor impacto, mas demonstra quão desafiador são esses temas quando o legislador não atenta para a emissão de diplomas legais sem a devida sistematização. E aqui eu falo, o legislador,
legislador infraconstitucional e também o legislador no plano do Poder Executivo ao emitir normas de cunho material. Seguindo aqui mais ou menos essa mesma ordem de ideias, esses fatores que causam essa desordem, morosidade, o silêncio da administração, a falta de capacitação de servidores, etc., há tentativas legislativas de suprir essas falhas e de arrefecer a burocracia de alguma maneira. E eu diria, respeitosamente, que nem sempre com o olhar sistemático que a Constituição Federal estabelece, e sem considerar as possíveis repercussões que as decisões administrativas podem gerar. Tramita no Congresso Nacional o famoso projeto de lei do licenciamento, projeto 2159 de 2021. No momento, aguardando audiência pública no Senado Federal desde maio. Isso segundo consta do site do Senado. E prevê, nesta busca simplificatória e de dar fluxo, procedimentos administrativos simplificados. Dentre eles, contempla no artigo 16 a dispensa da certidão de uso e ocupação do solo urbano, bem como cria a licença ambiental por adesão e compromisso. E no artigo 21 estabelece quais são os empreendimentos sujeitos não sujeitos a estudo de impacto ambiental. Bem, se aprovado tal como se encontra no Senado, naturalmente que vai receber, merece muita reflexão e trará certamente muitas repercussões. Eu diria, se desejáveis ou não, o tempo dirá. Mas tal como se encontra, tudo está a indicar que há questões de extrema delicadeza neste projeto de lei. O artigo 3º, inciso 26, ele fornece um conceito do que vem a ser essa licença ambiental por adesão e compromisso, por sigla LAC. É uma licença que atesta a viabilidade de instalação, da ampliação e da operação de atividade de empreendimento que observa as condições previstas nesta lei, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor com os requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora. Bem, vem o artigo 16 do projeto de lei e diz que independe de emissão de certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano emitida pelos municípios, bem como autorizações e outorgas de órgãos não integrantes do Cisnama, sem prejuízo do atendimento pelo empreendedor da aplicação aplicável a esses atos administrativos. E aí, sistematicamente, no artigo 21, parágrafo 1º, estabelece quais são as atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental simplificado através da LAC, que devem ser necessariamente definidos em ato específico do ente federativo, nos termos da Lei Complementar 140 de 2011. Bem, o que desde logo se percebe? Que, ao não limitar o procedimento ou os procedimentos simplificados, como é o caso da licença ambiental por adesão e compromisso para empreendimentos de baixo risco e baixo impacto, o procedimento pode vir a acarretar o licenciamento automático de atividades poluidoras e de alto risco. Portanto, há uma imensa abertura nas possibilidades de atividades que venham a trazer riscos para o meio ambiente, sem o devido controle do Estado, do município, do Distrito Federal e da União. Então, este é um ponto efetivamente problemático. Há previsão em alguns estados, na Bahia, aqui no estado do Paraná, de instrumentos simplificados, mas que com a aprovação desse projeto de lei terá então aplicabilidade de cunho nacional. Bem, a par do projeto de lei, outra questão, ou decorrente dele, há uma outra, que é a competência dos entes para normatizar todas essas situações,
as atividades que são, né, passíveis de serem licenciadas, né, os empreendimentos através desse sistema do procedimento simplificado, e que me parece virtualmente conflituosa, né? A partir do momento que dependerá, né, das autoridades licenciadoras o regramento, né, conforme a Lei Complementar 140, né, ou seja, de acordo com o critério de localização, natureza e potencial poluidor, a primeira das consequências será possivelmente, ou, enfim, aqui sem um exercício, eu diria, né, de clarividência, mas há uma prospecção pela nossa própria experiência no Brasil e as tentativas de flexibilização desses instrumentos, e tal como se encontra, que poderá resultar em regras diferentes sobre o que é uma atividade potencialmente perigosa para o meio ambiente. Algumas mais rígidas, outras menos rígidas em alguns estados, e fazendo com que alguns empreendimentos sejam deslocados, onde há menos rigidez. Cria-se, então, também o impasse federativo com repercussões de cunho econômico, social, ambiental e urbanístico. Né? E, por fim, outro ponto que não pode passar desapercebido é que instrumentos como esse e outros visam celeridade, não há dúvida. No entanto, transfere ao particular a responsabilidade pelos danos que a sua atividade virá causar, eximindo a administração de controlar e, portanto, sem um ônus, ao menos num primeiro momento, sem nenhum tipo de ônus para a administração, em caso, enfim, de danos que venham a ser causados por essa atividade. E aí adentra, então, o papel do advogado que trabalha com toda essa celeuma, seja no direito ambiental ou no direito urbanístico, a depender da natureza do empreendimento, né? A responsabilidade será solidária ou subsidiária? Ou nenhuma responsabilidade do ente da federação? Enfim, há aqui uma quantidade enorme de aspectos que nós poderíamos tratar, mas são pontos de reflexão que podem, repito, trazer uma série de problemas, uma série de prejuízos e que merecem o trabalho do Poder Judiciário, se instado, da administração pública, dos advogados, da academia, enfim, um esforço, eu diria, interinstitucional, de modo a que haja a reflexão e ações urgentes, a sistematização e o estabelecimento de regramentos claros e objetivos de direito ambiental, de direito urbanístico e de direito administrativo, quando houver essas conjunções, por todos os entes da federação, tendo em mente que trará, sem dúvida, segurança jurídica, menos sanções aos particulares e aos gestores, em especial em situações que são muito simples, que são comezinhas, e que instam o Poder Judiciário a decidir quando absolutamente não seria o caso. Bem, esse esforço, né, repito, deve ser interinstitucional, e o papel da advocacia do direito a construir é primordial. Eu, enfim, nesse tempo que eu já ultrapassei em alguns minutos, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a generosidade da professora Gina Bacelar, né, em me convidar para estar ao lado de pessoas ilustres, e, enfim, esta é a reflexão que eu diria possível para o momento. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada, professora Ângela. Ponto importantíssimo esse abordado na sua fala, com relação ao projeto de lei de licenciamento ambiental. Esses novos instrumentos introduzidos no projeto caracterizam, ao meu ver, um retrocesso na proteção ambiental. Queremos a celeridade, sim, né? Quebrar um pouquinho a burocracia,
Mas essa quebra de burocracia não pode chegar ao ponto de nós não termos a fiscalização do Estado. E isso estaria, inclusive, violando o artigo 225 da Constituição Federal, que determina um dever do poder público. É da coletividade também, mas é um dever do poder público a defesa e proteção do meio ambiente. E nessa defesa está a fiscalização, né? Então, esses novos instrumentos, eles, quiçá no futuro, acarretarão aí uma falta de controle na proteção ambiental e nos empreendimentos que serão implementados e a poluição, a contaminação gerada por esses empreendimentos, né? Então, creio que precisa um cuidado maior na análise, na aprovação desse projeto de lei com relação a esses instrumentos que vêm flexibilizar e muito a proteção ambiental. Então, agora, estamos caminhando para o final, eu abro a palavra para os últimos comentários aí dos nossos queridos professores. Está sem som, professor Edson. Professora Regina, eu, na verdade, lhe telefonei hoje, a senhora me falou dos 20 minutos, eu falei mais do que podia, estou aqui realmente super feliz em poder estar aprendendo todo dia uma lição que se acrescenta ao nosso cabedal. Fiquei impressionado com as exposições da professora Daniela, professora Ângela, e eu não pretendo dizer mais nada, a não ser te agradecer, muito sensibilizado por essa oportunidade única que eu estou tendo aqui. Só queria lembrar de uma frase do professor Barbosa Moreira, uma vez participando de uma conferência dele, quando comemorávamos os 10 anos da ação civil pública aqui na Universidade de São Paulo. Eu nunca me esqueço que ele terminou a fala dele, sempre maravilhosa, que todos conhecem, a veia processualística ímpar do professor José Carlos Barbosa Moreira, em que ele, pura e simplesmente, disse aquilo que eu vou dizer como se eu estivesse falando. Ele disse: eu não sei se vocês gostaram de me ouvir, não sei, mas eu queria dizer que eu gostei muito de falar para vocês. Então, falei e não quero mais falar para não comprometer aí o nosso espaço. Obrigado. Alguém mais? Professora Daniela? Bom, para mim também foi um prazer esse debate, de ouvir os queridos colegas, professor Edson, professora Ângela. É sempre um momento de muita troca, né? Talvez quem esteja aí assistindo acha que está ali absorvendo, mas a troca entre nós, colegas, também é algo riquíssimo. É um momento que a gente para na nossa agenda um pouco, relaxa, presta atenção no que o outro colega está trazendo. Então, assim, é motivo de muita troca, de muito enriquecimento, e agradeço mais uma vez esse convite, que para mim foi especial e que acrescentou demais. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite, e ao professor Edson, Regina, Ângela, até uma próxima. Obrigada.